O céu de Hiroshima estava limpo naquela manhã de 6 de agosto de 1945. O sol despontava no horizonte como em qualquer outro dia, dourando os telhados das casas e refletindo nos trilhos do bonde. Para a maioria das pessoas, era apenas mais uma segunda-feira. Para Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro de 29 anos, seria o último dia de trabalho antes de voltar para casa, em Nagasaki. Ele era um homem metódico, educado, calmo. Trabalhava para Mitsubishi Heavy Industries e havia passado os últimos 3 meses longe da família, supervisionando a construção de petroleiros. Naquela manhã, preparava-se para embarcar de volta. Já havia feito o check-out do hotel e carregava sua maleta com documentos. Mas, ao perceber que havia esquecido o carimbo da empresa, decidiu retornar ao escritório pela última vez. Foi essa pequena decisão, aparentemente banal, que o colocou no centro de um dos eventos mais devastadores da história da humanidade. Às 8h15, enquanto caminhava pela rua, ouviu um zumbido diferente no céu. Olhou para cima. Um único avião cruzava lentamente as nuvens. Não parecia nada demais, apenas mais uma aeronave sobrevoando a cidade, como tantas vezes acontecerá durante a guerra. Mas, em segundos, o mundo explodiu. Uma luz branca, intensa como 1000 sóis, rasgou o céu e varreu a cidade. O chão tremeu com violência. Prédios desintegraram-se como papel. Vidros estouraram em uma onda sônica que parecia arrancar o próprio ar dos pulmões. A temperatura subiu a mais de 4.000 graus Celsius no epicentro. E Hiroshima desapareceu. Yamaguchi foi lançado no ar como uma folha seca. A explosão o arremessou a metros de distância, queimando sua pele, destruindo seus tímpanos, ferindo seus olhos. Quando abriu os olhos, meio cego, meio surdo, tudo ao redor era ruína, poeira, chamas. Pessoas gritavam, corriam em desespero, muitas delas com a pele pendendo em tiras, derretida pelo calor absurdo da bomba. Ele tentou se levantar, atordoado, sentindo a pele das mãos e do rosto se desfazendo. Não sabia ainda o que havia acontecido. Só sabia que precisava sair dali. Andou pelas ruas como um fantasma, tropeçando sobre escombros, desviando de corpos carbonizados. O chão ainda fumegava. Encontrou abrigo num túnel ferroviário, onde outros sobreviventes gemiam e choravam. Passou a noite ali, sem saber se veria o dia seguinte. A cidade havia se tornado um inferno de chamas e radiação. Mas ele ainda respirava. No dia seguinte, mesmo ferido, Yamaguchi decidiu fazer o impensável, voltar para casa. Queria ver sua esposa, seu filho pequeno. Não havia trens regulares, mas conseguiu embarcar em um trem de evacuação, coberto por ataduras improvisadas. Seus pés doíam, sua visão era turva, e a dor queimava por dentro e por fora. Ainda assim, seguiu viagem por mais de 300 quilômetros, atravessando um Japão em ruínas. Chegou a Nagasaki em 8 de agosto, exausto, febril, e com o corpo marcado pela morte que o rondara. Encontrou sua esposa, Isako, e desabou em seus braços. Contou-lhe sobre o relâmpago em Hiroshima, sobre a luz que viera do céu, sobre a cidade que deixará de existir. No dia seguinte, mesmo com os ferimentos ainda abertos, foi até o hospital. Depois, arrastou-se até a sede da Mitsubishi em Nagasaki para informar seus superiores sobre o que tinha acontecido em Hiroshima. Mas ninguém acreditou. Disseram que era exagero, que uma única bomba jamais poderia destruir uma cidade inteira. Yamaguchi ainda estava explicando isso dentro da sala de reuniões quando, às 11h02 da manhã do dia 9 de agosto, a segunda luz explodiu no céu. Outro clarão, outra onda de choque, outra cidade devastada em segundos. O mundo parou de novo. E mais uma vez, ele sobreviveu. É aí que a história começa a ultrapassar os limites da razão. Uma pessoa sobreviver a uma explosão atômica já seria estatisticamente improvável. 2. Em questão de 3 dias. Na época, ninguém sabia muito sobre radiação, nem sobre os efeitos de longo prazo da exposição. Mas Yamaguchi agora tinha o corpo ainda mais ferido, e a mente em frangalhos. A cidade de Nagasaki, assim como Hiroshima, foi engolida por fogo, fumaça e silêncio. Sua esposa e seu filho, milagrosamente, também sobreviveram, ainda que com ferimentos leves. Eles haviam saído de casa naquele dia em busca de um medicamento para os machucados do marido, o que o salvou da morte. Sua casa foi reduzida a cinzas. Nos dias que se seguiram, Yamaguchi perdeu a maior parte dos cabelos, teve febres violentas, vômitos constantes, e por pouco não morreu de infecção. Ainda assim, contra todas as probabilidades, se recuperou. Durante muito tempo, ele guardou silêncio. O Japão pós-guerra era um lugar que não queria lembrar. Muitos Hibakusha,
Como ficaram conhecidos os sobreviventes das bombas, eram discriminados, vistos como amaldiçoados, fracos ou perigosos. Alguns não conseguiam emprego. Outros eram rejeitados até por suas próprias famílias. Yamaguchi voltou ao trabalho. Criou seus filhos. Tentou seguir com a vida. Mas a memória nunca saiu dele. A luz branca. Os gritos. O silêncio que vinha depois. O céu sem cor. Ele havia sobrevivido 2 vezes à morte que caiu do céu. E isso o assombrava. Anos depois, quando começou a falar publicamente sobre sua história, muitos duvidaram. Diziam que era invenção, exagero, lenda urbana. Afinal, quem em sã consciência acreditaria que um homem esteve no epicentro das 2 únicas bombas nucleares já usadas em guerra, e saiu vivo? Pois é. Parece mentira. Tsutomu Yamaguchi estava vivo. Mas o que significava estar vivo depois de olhar nos olhos da morte, 2 vezes? Durante semanas após a segunda explosão, seu corpo esteve à beira do colapso. As feridas não cicatrizavam. Seu sistema imunológico parecia lutar contra o próprio corpo. Febres vinham e iam como marés agitadas. A pele descascava, os cabelos caíam aos montes. E, no fundo dos olhos, havia algo que não podia ser tratado em nenhum hospital: o horror de saber exatamente o que havia acontecido, e que ninguém queria ouvir. Hiroshima e Nagasaki eram cidades em silêncio. Não o silêncio da paz, mas aquele estranho vazio que permanece após uma tragédia colossal. Um silêncio pesado, espesso, como se o tempo tivesse parado e se recusasse a seguir em frente. Yamaguchi não falava sobre os detalhes. Não na época. E não por medo, mas por uma dor que ainda não tinha nome. Ele se sentia dividido entre a gratidão por estar vivo e a culpa por ter sobrevivido. Era um espectro caminhando entre ruínas. Um homem que, por algum capricho do destino, foi poupado 2 vezes enquanto dezenas de milhares ao seu redor desapareceram em segundos. A bomba de Hiroshima matou, instantaneamente, mais de 70 mil pessoas. A de Nagasaki, outras 40 mil. Em ambas, os números subiram com o tempo, à medida que os feridos sucumbiam à radiação, aos incêndios, à fome. Mas Tsutomu continuava ali. Caminhava pelas ruas do Japão em reconstrução como uma cicatriz ambulante da história. Ainda assim, ele tentou, com obstinação, viver normalmente. Voltou ao trabalho na Mitsubishi. Criou seus filhos. Era um pai amoroso, presente. Plantava flores. Cuidava do jardim. Mas também passou por mais de 2 décadas de tratamentos. Os efeitos da radiação jamais o abandonaram. O corpo nunca se curava por completo. Seu sistema auditivo, afetado pela explosão de Hiroshima, nunca mais voltou ao normal. Dores nas articulações, infecções recorrentes, perda de visão. A cada ano, novos sintomas apareciam. Mas ele resistia. Durante muito tempo, não contava sua história. Falava-se pouco das bombas. Os sobreviventes, os Hibakusha, eram frequentemente esquecidos ou vistos como incômodos lembretes de uma verdade que ninguém queria enfrentar. Muitos deles escondiam suas cicatrizes. Alguns, como Tsutomu, tentavam simplesmente viver em silêncio. Foi apenas décadas mais tarde que ele começou a dar voz ao que havia vivido. E não o fez por vaidade. Nem para se tornar símbolo. Fez porque viu o mundo esquecendo, e isso o assustava mais do que a própria bomba. Eu não quero que minha história seja apenas uma curiosidade trágica, ele dizia. Quero que ela sirva de advertência. Quando completou 60 anos, Yamaguchi começou a visitar escolas, universidades e fóruns sobre desarmamento. Falava com simplicidade, mas com uma profundidade que hipnotizava as plateias. Contava sobre o clarão que não podia ser descrito. Sobre o calor que parecia arrancar a alma. Sobre os gritos. Sobre o cheiro da morte pairando por dias. E sobre a sensação estranha de estar vivo em meio a tudo isso. A cada vez que contava, sua voz oscilava. Mas nunca mentia. Nunca exagerava. Apenas relatava, com exatidão, aquilo que muitos se recusavam a acreditar. Certa vez, um jornalista lhe perguntou como ele descrevia o que viu. Ele respondeu com os olhos baixos. Foi como se o próprio inferno tivesse descido à terra. E eu atravessei esse inferno 2 vezes. Mesmo assim, não havia ódio em sua fala. Nem contra os americanos. Nem contra o governo japonês. Sua dor não era política. Era profundamente humana. Ele não exigia vingança. Exigia memória. No ano 2000, Yamaguchi foi diagnosticado com câncer no estômago,
um entre muitos tipos de câncer que afetam sobreviventes da radiação. Passou por diversas internações, mas seguia falando sempre que podia. Sua luta agora era contra o esquecimento. Sabia que era uma das últimas vozes que podiam contar com autoridade o que aconteceu de verdade quando o céu se abriu e o mundo queimou. Em 2006, finalmente, o governo japonês reconheceu oficialmente que ele era sobrevivente das 2 bombas atômicas, algo que, até então, era conhecido, mas nunca formalizado. Ele se tornou o único cidadão japonês a receber esse reconhecimento. Na época, foi chamado de Niju Ibakusha, literalmente, duplamente bombardeado. A notícia se espalhou pelo mundo, e Yamaguchi se tornou símbolo não apenas de resistência, mas de um apelo poderoso, o da lembrança viva do que a humanidade pode fazer quando escolhe a destruição. No mesmo ano, deu uma das entrevistas mais marcantes de sua vida. Com a voz já fraca e os olhos marejados, disse: "Eu espero que nenhum ser humano jamais tenha que passar pelo que passei. Nenhuma nação, nenhuma cidade, nenhuma criança. As bombas não salvaram o mundo. Elas apenas mostraram do que o ser humano é capaz." Nessa época, ele já havia perdido muitos amigos e Bakusha. Muitos morreram em silêncio, sem contar o que viveram. Outros passaram anos tentando esquecer, sem sucesso. Yamaguchi, no entanto, decidiu transformar sua dor em memória. E sua memória em mensagem. Houve quem o considerasse uma figura quase mítica. Afinal, sobreviver a 2 bombardeios atômicos em menos de 72 horas parece algo impossível. E, para muitos, era mais fácil duvidar do que encarar essa verdade crua. Mas Tsutomu Yamaguchi jamais precisou exagerar. Sua história já era inacreditável o suficiente. À medida que sua saúde se deteriorava, sua presença nas palestras tornou-se rara. Mas seus relatos seguiram circulando. Estudantes, pesquisadores, escritores, todos queriam entender como ele havia sobrevivido. Mas, no fundo, queriam entender por quê. Por que ele? Por que alguém viveria para contar 2 vezes o fim do mundo? Talvez não exista resposta. Talvez o universo tenha escolhido Tsutomu para lembrar a humanidade de que, por mais que tentemos apagar o passado, sempre haverá alguém para contá-lo. O ano era 2009. Tsutomu Yamaguchi estava com 93 anos. Seu corpo já não sustentava a mesma força de antes. Mas sua mente seguia firme, afiada como uma lâmina antiga. Ele passava os dias em casa, em Nagasaki, ao lado da esposa, dos filhos e dos netos. O Japão era outro, moderno, tecnológico, conectado. Mas os fantasmas da guerra ainda andavam pelas ruas antigas. E ele os reconhecia com facilidade. Mesmo debilitado, Yamaguchi continuava sendo procurado por jornalistas, documentaristas, estudantes de história. Todos queriam ouvir, das próprias palavras daquele homem, o relato que parecia impossível. Ele atendia a maioria com paciência. Havia uma urgência em sua fala, como se soubesse que seu tempo estava acabando. Mas, mais do que isso, como se soubesse que o tempo do esquecimento estava chegando. E ele não podia permitir. Naquele mesmo ano, participou da gravação de um documentário sobre os sobreviventes das bombas. Sentado em uma cadeira de rodas, com a pele enrugada e os olhos fundos, Yamaguchi olhou para a câmera e disse, com a voz fraca: "As armas nucleares são um mal absoluto. Ninguém, nenhum país, nenhuma pessoa, tem o direito de usar isso contra outro ser humano." A frase ecoou pelo mundo. Não como um grito, mas como uma prece, uma súplica de quem viu, viveu, sobreviveu, e agora implorava para que ninguém jamais repetisse aquele erro. Poucos meses depois, o câncer, já avançado, tomou conta de seu sistema. No dia 4 de janeiro de 2010, Tsutomu Yamaguchi faleceu em sua casa, cercado por sua família. Ele se foi em silêncio, um silêncio diferente daquele que conheceu em Hiroshima ou Nagasaki. Dessa vez, era um silêncio de respeito, de memória. A notícia de sua morte percorreu o mundo. Para alguns, ele era apenas uma nota de rodapé nos livros de história. Para outros, um sobrevivente extraordinário. Mas, para quem se debruçou sobre sua história, Yamaguchi era um espelho da humanidade, frágil, resistente, marcada por cicatrizes, mas ainda de pé. É fácil olhar para sua trajetória como uma anomalia estatística. Um acaso cósmico. Estar no lugar errado, na hora errada, 2 vezes. Mas, quando olhamos mais de perto, percebemos que o mais extraordinário não foi ele ter sobrevivido às bombas. Foi o que ele fez com essa sobrevivência. Ele poderia ter escolhido o ódio. Poderia ter fechado os olhos para o mundo,
se isolado, se enterrado no trauma. Mas escolheu falar. Escolheu contar. Escolheu transformar dor em testemunho. Em um mundo onde a memória muitas vezes é curta e seletiva, onde tragédias viram manchetes por um dia e são esquecidas no próximo, a presença de Yamaguchi era um lembrete incômodo e necessário de que certas histórias precisam ser contadas. Mesmo que doam. Mesmo que pareçam mentira. Afinal, quantas chances alguém tem de sobreviver ao fim do mundo? O corpo de Tsutomu foi cremado segundo a tradição japonesa. Suas cinzas, entregues à família. Mas sua história não se dissipou com o vento. Pelo contrário, continuou a se espalhar como uma semente lançada no solo fértil da dúvida e da curiosidade. Até hoje, há quem questione sua história. Há quem diga que é impossível, que ninguém poderia ter sobrevivido àquilo 2 vezes, que as datas não batem, que não há provas suficientes. Mas há registros médicos, testemunhas, documentos do governo japonês, o reconhecimento oficial como duplamente bombardeado. Há seus relatos, dados em dezenas de entrevistas. Há o legado deixado para os filhos, os netos, os alunos, os ativistas. Há a memória coletiva dos Hibakusha que o conheciam. E há algo ainda mais forte, a coerência de sua dor. Porque há histórias que, mesmo se fossem ficção, ainda assim seriam críveis pela força de sua emoção. Mas a de Tsutomu é real. Documentada. Sobrevivida. Suportada. Na cultura japonesa, há uma expressão chamada gama. Significa resistir com dignidade ao sofrimento. É mais do que resiliência. É aguentar o insuportável sem perder a compaixão. Yamaguchi foi o exemplo vivo de gama. E, se ainda restava alguma dúvida sobre o impacto de sua vida, basta olhar para o movimento antinuclear que cresceu em sua esteira. Desde os anos 2000, milhares de jovens japoneses passaram a se engajar contra armas atômicas. Muitos citam Yamaguchi como inspiração. Um homem comum, que viu o inferno 2 vezes e escolheu não devolver esse fogo ao mundo. No fim, a história de Tsutomu Yamaguchi não é apenas sobre bombas. Nem apenas sobre guerra. É uma história sobre tempo. Sobre escolhas. Sobre sobrevivência. É sobre um homem que não pediu para ser um símbolo, mas que, pela força do acaso e da coragem, tornou-se um. E se você, agora, ainda duvida dessa história, eu entendo. Porque ela realmente parece mentira. Mas a verdade, às vezes, é exatamente isso, inacreditável. Se essa história te impressionou tanto quanto impressionou o mundo inteiro, imagine quantas outras existem por aí, escondidas nos cantos da história, esperando para serem reveladas. Se inscreva no canal Parece Mentira e ative o sininho, porque toda semana, a realidade vai desafiar sua lógica. Aqui, o inacreditável é sempre real.